Olá, meu nome é Thiago Rocha, e esse é o podcast Rota 28. E hoje vamos falar sobre o Evangelho segundo Mateus, para que a gente chegue a um entendimento muito mais claro do que o Evangelho de Mateus nos apresenta acerca de Jesus Cristo. O primeiro evangelho que compõe a primeira parte do Novo Testamento, tá? E para começar, eh, antes do nascimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, existia um período, de silêncio de Deus. A gente vê ali o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, que a gente conhece hoje, após a volta do exílio da Babilônia, que o povo de Israel havia sido levado cativo, e ele volta, assim, retorna, começou-se ali, um período, resumindo aqui a história, um período de silêncio, né, conhecido aí como o silêncio de Deus, um período aí de 400 anos mais ou menos, onde Deus não enviou nenhum profeta, onde não houve nenhuma manifestação clara de Deus. E após esses 400 anos, Deus ele manda Jesus Cristo, né? É anunciado ali o nascimento de Jesus Cristo, como a gente vai bem ver no livro, no Evangelho de Mateus, quando o anjo vem e anuncia para Maria, e aí começa o que a gente conhece como o Novo Testamento, todo esse registro e tudo que nos direciona hoje, no conhecimento cristão acerca, da redenção, da nossa propiciação, da nossa salvação. E para começar esse episódio de hoje, eu vou trazer uma introdução aqui sobre o Evangelho de Mateus. E começando, o autor, como bem está no seu título, o Mateus, que foi apóstolo, chamado por Jesus Cristo, ele é o autor, mas existe algumas controvérsias acerca disso, mas o consentimento de que ele é o autor verdadeiro desse evangelho de algo assim bem conciso, bem de acordo com o pensamento da igreja hoje. E o propósito do evangelho de Mateus é inspirar os cristãos. Resumindo aqui, para que você entenda, é um propósito de inspirar os cristãos, né, ao serviço, ao dever, né, fiel, promover o reino de Deus, ao apresentar Jesus como tão esperado rei e apresentar o reino que ele trouxe como cumprimento do plano da redenção de Deus. E a data, quando foi escrito o Evangelho de Mateus, por volta ali de 60 a 70 depois de Cristo, existem algumas controvérsias também acerca dessa datação de qual foi o ano ali que foi escrito o Evangelho de Mateus. E aqui agora eu vou ressaltar algumas verdades fundamentais que você vai encontrar dentro do Evangelho de Mateus. Quando você lê todo o Evangelho, são pontos ali cruciais que acabam ressaltando na leitura. O primeiro deles é que Jesus cumpriu as Escrituras do Antigo Testamento. Como você pode bem lembrar e observar, existem diversas profecias no Antigo Testamento que falavam acerca da vinda do Filho do Homem, de Jesus Cristo. Podemos encontrar nos profetas maiores e menores, nos Salmos, acerca de quem seria Jesus. De Jesus vir a esta terra, se fazer homem e trazer essa redenção de Deus. E até mesmo no Gênesis, quando o homem cai, Adão ele peca, o próprio Deus fala quando que a semente da mulher pisaria ali na cabeça da serpente. Então, Jesus veio cumprir exatamente todas essas profecias quando ele vem, ele esvazia-se de si como o próprio Deus e se faz carne como um homem, 100% homem, 100% Deus. O outro ponto é, Jesus é o rei prometido, o Messias. Os judeus, naquela época, estavam aguardando o Messias, mas quando Jesus vem, a gente bem sabe, o tipo do rei que os judeus esperavam era um rei da estirpe ali de Davi, porque se ele era filho de Davi, ele provavelmente seria um rei que também lutaria na questão política, dominar politicamente. Mas a gente bem sabe que não foi esse o propósito do Senhor Jesus. O outro ponto é, enquanto esteve aqui na terra, Jesus inaugurou o reino de Deus. Um ponto fundamental, queridos, que vocês vão perceber no trabalho do Senhor Jesus, na obra que ele realiza, é de promover o reino de Deus. A pregação, no ensino, que foram pontos ali fundamentais no trabalho e na ação do Senhor Jesus. O outro ponto,
Os seguidores de Jesus devem espalhar o reino a todas as nações. Isso aqui é um ponto crucial no Evangelho de Mateus. E Jesus fez todas as obras que a gente vê ele fazer nos evangelhos como um todo. E ele deixa bem claro como ordem que todos os seus discípulos, seguidores, ou seja, nós, hoje, aqui no século XXI, devemos seguir os seus passos e promover o reino de Deus aqui nessa terra. E o último ponto, quando retornar, Jesus completará o reino de Deus. Bom, a gente sabe que Jesus ele há de voltar, e o Evangelho de Mateus deixa isso bem claro também sobre a volta do Senhor Jesus. Bom, Mateus ele escreve com uma linguagem bem voltada para o público judeu, né? A gente percebe isso porque ele traz ali as genealogias, ele traz muita linguagem ali que remete aos judeus, né? Para esse entendimento, para esse público-alvo, né? Vamos dizer assim. Lembrando que todo o Novo Testamento ele foi escrito na língua grega daquele tempo. E agora eu vou te passar alguns esboços acerca do livro, em partes aqui, para você entender eh, de cada capítulo, de capítulo a capítulo aqui, como vai se resumir e como vai fechar o Evangelho segundo Mateus. A primeira parte do livro ali, do capítulo 1 ao capítulo 2, ele vai falar da genealogia, o nascimento e a primeira infância de Jesus. Demonstram que ele era o tão esperado Messias. Deus trabalhou miraculosamente nos primeiros anos da vida de Jesus a fim de apresentá-lo como rei dos judeus e gentios. A segunda parte, que vai ali do capítulo 3 ao capítulo 7, fala a vinda do reino. João Batista anunciou que Jesus é aquele que traz o reino do céu. As tentações de Jesus no deserto mostraram que ele era digno do seu papel de Messias. O Sermão da Montanha, bem conhecido aí de Jesus, e Jesus apresenta ali algumas leis divinamente autorizadas pelo reino. Terceira parte do livro fala das obras do reino, que vai do capítulo 8 ali até o capítulo 10 do Evangelho, Jesus realizando vários milagres, mostrando poder, evidentes ali, como a gente bem sabe, que era bem forte na pregação de Jesus, tanto a questão do ensino, pregação e realizar milagres e maravilhas. E também vamos ver aí, dentre o capítulo 8 e 10, continuando ali, Jesus ali chamando os apóstolos, convocando os apóstolos, mas não só convocando, mas sim, capacitando eles, ensinando e enviando. Na parte 4 ali do Evangelho, podemos ver do capítulo 11 ao capítulo 13, Jesus revelando a natureza do reino com João Batista, suas ações e palavras desafiaram as expectativas populares sobre o Messias e o seu reino. Ele fez uso de inúmeras parábolas para explicar que o reino já havia chegado e que todos deveriam se arrepender, permanecer fiel a ele para que pudesse entrar nesse reino. Na quinta parte do livro ali, que vai do capítulo 14 ao capítulo 18 do Evangelho, mostra ali milagres de Jesus, a sua autoridade como Messias. Muitos testemunharam a sua supremacia quando viu fazendo grandes obras. Jesus insistiu que a vida sobre o seu reinado é diferente da vida sobre outros reinados. Na parte de número 6 ali, que vai do capítulo 19 ao capítulo 25 do Evangelho, Jesus ali condenando fortemente os líderes religiosos de Israel por causa da sua hipocrisia e advertiu-os quando ao julgamento divino. E continua ali Jesus fazendo diversos milagres e maravilhas. E na última parte, para fechar, do capítulo 26 ao capítulo 28, terminando aqui o Evangelho segundo Mateus, Jesus passou por aflições, morreu como rei sofredor dos judeus, e foi exaltado na sua ressurreição como o vitorioso rei. Jesus revelou-se a seus discípulos e os comissionou a espalharem o seu evangelho até os confins da terra. Então, fechando aqui o evangelho, segundo Mateus, Jesus ali comissionando os seus discípulos, tendo várias aparições ali para não só os apóstolos, mas para diversos discípulos ali,
e os comissionando ali para o grande objetivo do reino de Deus, que hoje é a comissão que nós também temos como objetivo. E aqui terminamos a nossa introdução sobre o Evangelho de Mateus e logo mais estaremos esboçando o primeiro capítulo sobre o Evangelho segundo Mateus.